A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upside. Jingle bells, jingle bells. Programa Corpo e Mente já começa nesse clima gostoso de Natal. Ao longo do ano a gente tem muitas datas comemorativas com significado histórico ou religioso, mas nada se compara à carga emocional que tem o Natal. Por conta disso, hoje o programa Corpo e Mente vai falar sobre essa data, vai falar sobre o significado, a representatividade na vida das pessoas. Quem vai falar sobre isso é a Gladys Pedrassani, psicóloga que até já veio no nosso programa, e trago de volta para falar desse tema tão importante, né, Gladys? Seja muito bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa noite, Franciele, obrigada a ICA. E é um prazer enorme estar aqui novamente no programa Corpo e Mente. Pois é, falamos de Natal, né, nessa época, que é um evento, assim, cultural muito marcante. Ele já vem de longa data e tem uma conotação assim simbólica muito importante para todas as pessoas, né? Então eu acho bem pontual essa nossa conversa hoje nessa data. Pois é, e por que tem toda essa carga emocional, essa data? Então, o Natal ele é de longa data esse evento, porque a significação dele foi muito importante. Assim, culturalmente, todas as crenças, o conhecimento transmitidos de geração em geração e a longo tempo, ele é até estudado pelas teorias das representações sociais, né? Então, ela tem uma conotação, mesmo que a pessoa não pratique nenhuma religião, ele já vem com uma carga emocional muito forte, né? Até pessoas que não são religiosas acabam comemorando o Natal, colocando uma luzinha, dando um presentinho, né? Então, a gente percebe que emocionalmente é importante essa data. Ela é importante por quê? Porque a gente se reúne em família, pede perdão, agradece pela vida, por isso que ela se torna tão importante na vida das pessoas? A questão familiar no Natal eu acho que é primordial. A reunião, né, a comemoração, o estar junto, porque o início, né, da cristandade marcou com essa festa de Natal. Por quê? Porque se comemora a vida nova, né? E quando as famílias se reúnem, é para comemorar essa vida nova, né? Então, é um momento de repensar, é um momento de trocar afetos, é um momento de sentimentos, de união, de estar juntos, né? E também tem aquela parte, né, do desenvolvimento infantil que as crianças tiveram suas fantasias de Natal. Até nesse ponto que é interessante a gente citar. Porque quando a gente é criança, a gente sente até mais essa data. Por quê? Porque a família se importa em se reunir, em estar junta, em dar presente. A criança espera novembro, dezembro, fica o mês todo esperando, até porque, claro, quer ganhar aquele presente tão esperado, né?
mas se torna uma data muito importante porque sente o afeto da família. Essa fantasia que é colocada na mente da criança é importante, então. Sim, a criança dos 6 meses aos 7 anos é uma fase que a fantasia é muito importante. E depois dos 7 anos já vem o pensamento concreto, eles já descobrem que não existe Papai Noel. Assim, não é importante que os pais digam para a criança que Papai Noel não existe. A criança, conforme vai desenvolvendo maturidade, ela mesma vai compreendendo isso, né? Mas a importância dessa fantasia da vinda, né, do Papai Noel, da reunião de família, do que ela vai ganhar, dos brinquedos, forma uma base para o adulto, porque a vida ela não é fácil. Então essa fantasia é necessária também no adulto, né? E as lembranças mais bonitas que a gente tem de criança, né, perpassam pela festa de Natal. A maioria lembra alguma coisa, né, que ganhou um presente, que fez festa. Então é muito importante para a criança ter essa fantasia, que é a fase da fantasia, né, principalmente depois dos 2 anos de idade, que começa a fala, o desenvolvimento da fala, né, até os 7 anos. E para nós adultos, para termos essa recordação. As fantasias do adulto, elas são diferentes, mas existem fantasias, porque senão a gente não aguenta o tranco da vida, né? As nossas ansiedades, as nossas angústias, então é necessário ter nossas fantasias. Claro que é de outro âmbito, né? Mas as fantasias são necessárias. Então essa espera pelo Natal também é importante, porque hoje é imediatismo, né? Então a criança tem que aprender a esperar. E o Papai Noel não vai antecipar, é dia 25. Né? Então essa espera acaba se tornando um aprendizado para a criança. Para ela ver que na vida nem tudo ocorre antecipado. Que tem que esperar realmente para que as coisas ocorram na data exata, então. Isso, passar esses valores, né, é muito importante no desenvolvimento da criança, né? E como depois de adultos a gente vai buscar, né, esses pilares, esses valores, essa transmissão cultural que veio da família. E claro, cada religião ela tem um significado para essa data comemorativa. E muita gente associa também à questão comercial. E claro, ela está clara, porque quando a gente vê na TV, vê muitos comerciais que destacam essa questão do Papai Noel em presentes que são muito caros. Isso também influencia muito a questão do presente. O que presentear uma criança? Porque é importante presentear, como a gente estava falando, por essa representatividade, por essa fantasia, por essa espera da criança. Mas até que ponto, quando a família às vezes não tem condições financeiras, como fazer esse presente? Como presentear essa criança? Então a importância dessa comunicação, de negociar com a criança, né? Porque a criança às vezes escreve uma cartinha ou pede um brinquedo, que é um valor assim que às vezes os pais não podem dar. Então é importante você colocar para a criança que o Papai Noel tem bastante criança para dar presente, que ela pode colocar uma segunda opção, porque nem sempre ele vai conseguir dar o presente de maior valor, até pode colocar a questão de valores, né? A criança aprende que nem tudo que ela quer ela vai conseguir na vida. Isso é uma lição de vida também, né? Porque é necessário ter esse parâmetro. Porque às vezes as pessoas dão um presente valioso e a criança recebe sem nenhum significado. Então ela precisa realmente valorizar aquele presente, independente se é o que ela deseja ou não, né, Gladys? Então, essa segunda opção da criança faz ela refletir sobre isso, né? Eu vou ficar feliz também se eu receber um presente de menor valor, né? Ela vai entender no imaginário dela, né, que ela tem que repartir. Né? Ao longo do ano, a família acaba impondo para a criança que se ela for uma boa criança, se ela for educada, se ela respeitar aos pais, ela vai ganhar aquele presente que ela tanto almeja, que ela tanto deseja. Só que isso é uma iniciativa positiva por parte dos pais? Ela
não é nem positiva e nem negativa. Eu diria assim, se os pais prometem, né, e a criança cumpre, é uma negociação, beleza, não tem problema. Se eles podem dar, né, de repente é um valor alto, ou que não possa dar, ou enfim, entra várias coisas ali. Mas tem que se manter fiel a isso. E se a criança não cumprir, ela não vai receber. Se a criança cumprir, ela vai receber. Então, a negociação tem que ser justa, senão é prejudicial, né? E ela vai ter uma conotação mais negativa do que positiva. Pois é, porque daí ela vai pensar da seguinte maneira: eu não mereci, mas eu ganhei. E ao longo da vida, como tu falou, tem uma carga emocional muito grande, então são aprendizados que são recebidos, concebidos ali, que são levados para o resto da vida, né? Sim, no desenvolvimento infantil, né, é uma das representações culturais mais importantes. Claro, nós aqui do Ocidente, né, que nós temos essa festa, que ela tem uma conotação cristã religiosa, ela começou, né, nesse sentido, e foi incorporado o pinheirinho, veio da Alemanha, os cartões que foram desenvolvidos na Inglaterra, com 2 amigos que se mandaram, a questão dos presentes. A questão dos presentes, ela começou, era uma festa romana que se comemorava no dia 17 de dezembro. E as pessoas se davam presentes, isso antes de Cristo, né? Mas depois, então, foi misturado, foi mesclado, né, várias culturas. Aí veio, para nós aqui, Brasil, incorporamos a cultura dos Estados Unidos, com Papai Noel, com trenó, com neve, que não é a nossa realidade, né? Mas toda essa simbologia, ela tem um significado. E esse significado a gente carrega para a vida. Para a vida, né? São vários significados, cada um associa com alguma coisa importante da vida. E é realmente uma data muito importante, que vale a pena ser lembrada, vale a pena se reunir em família, pedir perdão e agradecer pela vida. Mas, por conta dessa carga emocional, muitos acontecimentos que ocorrem nessa época do ano deixam as pessoas mais deprimidas. No caso de morte de gente querido, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Eu já volto.